10h07, o Cotidiano volta agora falando sobre osteoporose e os seus sintomas. Já está na linha comigo o traumatologista e ortopedista Dr. Fernando Lupcello, que vai conversar um pouquinho com a gente então sobre esse tema. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Doutor, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente o que é a osteoporose. Então, a osteoporose, ela é uma patologia que acomete a quantidade de cálcio e a massa óssea das pessoas em alguma determinada fase da vida, né? Uma fragilização que vai acontecendo nas estruturas ósseas, em alguns pontos mais específicos do esqueleto, e que vão gerando uma perda progressiva da massa óssea e assim gerando uma fragilidade desses ossos, que é quando as pessoas passam a ter aquelas complicações secundárias da osteoporose que a gente conhece, né? Que são aquelas fraturas, aquelas deformidades que vão acontecendo nos ossos do nosso esqueleto. Uhum. Existem formas de prevenir a osteoporose? Claro, a osteoporose ela é uma doença multifatorial, né? Então, a gente não consegue, assim, impedir que ela aconteça, mas a gente consegue fazer com que ela aconteça de formas mais brandas e fazendo com isso que a gente previna as complicações dela. A gente precisa entender que a osteoporose ela não é uma doença sintomática, ela não gera dor, por exemplo. O que acontece é que ela fragiliza as estruturas ósseas e leva a algumas complicações secundárias da fragilidade óssea, que são deformidades na coluna, deformidades no esqueleto apendicular, nos fêmures, por exemplo, e o principal que são as fraturas. Então essa é a importância de se prevenir as formas graves desse problema, porque as complicações secundárias, por exemplo, a uma fratura são muito mais graves, né? A osteoporose é uma doença multifatorial e por isso a gente precisa abordar ela em várias fases e várias etapas desse problema para poder ter um resultado em relação à prevenção mais satisfatório. Primeiro de tudo, essa doença... Desculpa. Pode falar, doutor. Pode concluir. Essa doença deve ser abordada por uma equipe multiprofissional, né? Então nisso está envolvido o médico geriatra, porque é uma doença que acomete principalmente uma população mais idosa, o médico reumatologista, ou médico que trata da parte osteometabólica, e o ortopedista que trata muitas vezes principalmente as complicações desse problema, né? Uhum. Então associados a essa prevenção, o aporte nutricional adequado de cálcio, tanto na alimentação, com uma alimentação adequada, regrada, em quantidades e qualidades adequadas, a suplementação da vitamina D, que é importantíssima no metabolismo ósseo, e na formação de uma estrutura óssea de melhor qualidade, o sol, né, que é bem conhecido, então aquele sol realmente no horário ali que o dermatologista não gosta muito, mas aquele sol com incidência ali após as 11 horas da manhã, meio-dia, por um período ali de 15 a 20 minutos, com tórax desnudo de preferência, é importantíssimo no metabolismo da vitamina D. Atividade física, e esse eu considero assim um dos principais fatores em relação à proteção das formas de osteoporose mais graves, porque o estímulo ósseo, o estímulo das estruturas ósseas com atividade física, com a descarga de peso, faz com que se tenha uma estrutura óssea mais adequada, a formação de um osso de melhor qualidade. E naqueles casos que têm indicação, que são mais avançados, terapias medicamentosas mesmo, né? Com os derivados do ácido zoledrônico, com essas medicações que diminuem a reabsorção do cálcio no osso. Nas mulheres com osteoporose, muitas vezes até as terapias hormonais vão atuar na prevenção das formas graves da osteoporose. Certo. Até uma coisa que eu ia fazer um comentário nesse mesmo sentido que o senhor falou, doutor, é que muitas pessoas, elas não sabem, né, e acabam descobrindo com o advento de uma fratura, né, que está com um quadro de osteoporose, né? Isso, a maior parte dos casos de osteoporose se apresentam para nós na situação mais extrema de uma complicação. É quase diário a gente atender pacientes com fraturas do fêmur proximal, por exemplo, e que uma fratura por osteoporose do fêmur proximal já fecha um diagnóstico de osteoporose mesmo, sem uma densitometria, mesmo sem um exame mais específico. Então,
É nisso que a gente gostaria de poder atuar melhor e trabalhar, que é tentar fazer com que esse paciente não chegue ao ponto de uma fratura. Além desses cuidados que a gente tomou em relação a melhorar a massa óssea, cuidados comportamentais no nosso dia a dia, né? O principal deles é a prevenção de quedas. As quedas são o principal fator associado às fraturas por osteoporose, porque o idoso que não cai, ele tem que ter uma osteoporose gravíssima para ter uma fratura só caminhando. Então, o cuidado na casa, o cuidado com os chinelos que não são presos ao pé, os idosos que têm tapete nas casas, colocar aquelas barras laterais na parede, no banheiro, principalmente de espaços menores, onde o idoso pode se apoiar, sempre ter um apoio no momento que está caminhando. Todos esses são medidas que tentam evitar essas quedas que geram as fraturas pela osteoporose. A gente tem números bem expressivos hoje, a gente considera a osteoporose uma doença de saúde pública, porque ela tem números bem expressivos em relação a gastos mesmo, e números relacionados a essas complicações, né? A gente sabe, por exemplo, que 1/3 das mulheres acima de 50 anos vão ter alguma fratura por osteoporose, enquanto nos homens, um para cada 5 homens, né? Então, isso é uma doença que tem uma quantidade muito grande, né? E a gente às vezes esquece do homem, porque a gente associa muito a osteoporose à mulher. Mas é importante lembrar que os homens também são acometidos. O homem às vezes é um pouco mais relapso assim com a saúde, né? Então não se investiga tanto. A gente sabe que homens acima de 65 anos, 15% vão ter osteoporose. Se a gente pegar os números de densitometria óssea, que é aquele exame que a gente faz para identificar a osteoporose, só 8% dos exames são feitos em homens. Então a gente vê que as mulheres elas acabam procurando mais, até pela questão hormonal, mas as mulheres acabam se preocupando mais e procurando mais. É importante que a gente lembre do homem nessa hora também. Certo. Doutor, quais as principais formas de conseguir o diagnóstico da osteoporose? A gente considera o diagnóstico quando a gente avalia uma densitometria óssea, que é um exame que justamente tenta aferir, medir a densidade da massa óssea no esqueleto, né? A gente valoriza mais, assim, do que um exame único de densitometria óssea, mas um exame seriado, feito anualmente ou a cada 2 anos, para, na verdade, a gente identificar se o paciente está tendo uma diminuição progressiva da massa óssea. Isso é mais importante, ver que ao longo dos anos ele está perdendo essa massa óssea e a gente precisa fazer alguma coisa, do que eventualmente um paciente que tem um exame que mostra ali uma osteopenia, mas que ele seja estável, significa que ele está conseguindo controlar. É muito difícil a gente reverter uma densitometria. Uma densitometria que uma vez um paciente fez e deu uma osteopenia ou uma osteoporose, é muito difícil que com os tratamentos ela venha a ser uma densitometria normal no futuro. Mas o que a gente visa com o tratamento é tentar fazer com que ela fique estável, que ela se mantenha naquele grau ali. Um paciente que tem uma fratura por fragilidade óssea é a forma também de fazer um diagnóstico da osteoporose. Uma fratura por osteoporose já é considerado como diagnóstico mesmo, sem uma densitometria prévia. Uhum. Nos grupos de risco, então pacientes idosos acima de 65 anos ou as mulheres no período perimenopausa e menopausa, são os pacientes que a gente já sabe que tem um fator de risco associado importante. Então, nesses casos, é indicado fazer o exame da densitometria, mesmo sem sintomas prévios. Como eu falei, a osteoporose por si só, ela não costuma causar sintomas, ela não causa dor. Então, nesses pacientes, a gente procura fazer a densitometria de uma forma mais preventiva para se identificar. Talvez não uma osteoporose, mas para a gente ter já um valor basal de quanto que é a concentração de massa óssea nesse paciente, para na avaliação ao longo dos anos a gente poder identificar se isso está diminuindo, se está ficando estável, né? Diante desse apanhado que o senhor fez, doutor, então a gente pode dizer que os danos de uma osteoporose na estrutura óssea, eles são irreversíveis. O que a gente consegue fazer é entrar com ações que vão reduzir, né, a evolução da doença, é isso? Vão procurar diminuir a evolução, a velocidade com que esse problema evolui, e muitas vezes até estabilizar, né? Logicamente existem casos, eventualmente é possível se recuperar uma massa óssea, mas isso é um cenário muito incomum. O nosso foco em relação ao tratamento é manter essa massa óssea estável
que não haja uma perda progressiva com os anos de uma forma rápida, que é o que gera fragilidade óssea nesse momento do paciente, né? Uhum. Quais as consequências, assim, a longo prazo, vamos supor, ao longo da idade, que pode trazer essa osteoporose ao indivíduo? Além das fraturas, ela perde mobilidade? O que mais ela pode vir a apresentar? Ela se agrava também com a medida que a pessoa vai envelhecendo? Com certeza, né? O paciente idoso, ele vai ter uma osteoporose no futuro, ele vai, com o passar dos anos, se for pegar as pessoas com faixa etária ali de 90 anos, 100 anos, 100% das pessoas vão ter algum grau de osteoporose. Isso gera algumas repercussões, né? Além das fraturas que a gente comentou, essa fragilidade progressiva das estruturas ósseas por ação da gravidade, por a pessoa caminhar, também ela vai evoluindo com deformidades, né? Então, por exemplo, deformidades da coluna, gerando a cifotização, que é aquele encurvamento que é feito para frente da coluna, na coluna tóraco-lombar, deformidades de arqueamento do osso do fêmur. Então o fêmur ele passa a ficar arqueado para frente e de medial para lateral, gera aquela perna torta tipo garrincha. Ele gera uma fragilidade das estruturas ósseas no entorno da cartilagem, por exemplo, no osso subcondral, aquele ossinho que está logo abaixo da cartilagem nas articulações. Então ele não gera uma rigidez articular, mas uma fragilidade óssea importante pode gerar pequenas fraturas embaixo daquele osso, que são quadros extremamente dolorosos, né? Importante que esse paciente tenha, por conta dessas progressões, da progressão desse problema, que ele seja acompanhado com todos os profissionais que trabalham dentro desse cenário de prevenção, porque são coisas que a gente pode tentar retardar ao máximo essa evolução, né? Tanto dentro das especialidades multiprofissionais, quanto dentro da própria ortopedia e traumatologia. Existem profissionais específicos que tratam cada área, e que esse paciente é importante que seja acompanhado. Então, o cirurgião de coluna, o cirurgião de quadril, que são o foco principal das fraturas patológicas, mas o cirurgião de ombro, que atua dentro das fraturas do número proximal, que são importantes nesses pacientes osteoporóticos, as fraturas do punho. Então é importante que se tenha à disposição desse paciente toda essa equipe que vai identificar deformidades progressivas e fraturas específicas desse paciente e vai poder tratar da melhor maneira. Por isso que a gente procurou estruturar hoje a nossa clínica aqui em Criciúma com todos esses profissionais para dar um atendimento universal para esse paciente. Lembrar que esse paciente não é só um fêmur, não é só uma coluna, ele é um paciente como todo, ele precisa receber todo esse acompanhamento, esse tratamento. Quando o paciente tem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, qual é a complicação que ele pode vir a ter, né, no pós-cirúrgico, pelo fato da estrutura óssea dele já não estar tão saudável? É alto o número de casos que a cirurgia também não consegue resolver, nem por completo a situação do paciente? Sim, a gente sabe que o paciente com uma osteoporose, ele vai consolidar as fraturas dele, né? Sendo feita a cirurgia, sendo operado, colocado um determinado material ali, ou uma prótese, ou uma placa com parafuso, a gente sabe que a capacidade de consolidação óssea dele, ela acontece assim como acontece num paciente que não tem osteoporose. A grande diferença é que ele vai formar um osso que é um osso de pior qualidade. É um osso tão osteoporótico quanto era o osso antes. Então hoje a gente tem tecnologias e materiais modernos que foram desenvolvidos especificamente para você poder tratar pacientes que têm um osso muito frágil. É mais ou menos você tentar pregar um quadro numa parede que foi feita com material ruim, e é um material cheio de areia, por exemplo, aquela parede que tu bota um prego, bota um parafuso, ela se esmigalha, ela se espedaça. Uma parede bem feita, ela consegue aguentar aquele prego, aquele parafuso que entra nela, por exemplo, quando a gente vai pregar um quadro. Ali é mais ou menos a mesma coisa. Um osso muito fragilizado, se a gente vai usar um material convencional, ele não consegue ter aderência àquele osso, ele gera uma nova fratura. Então, por isso que hoje se especializa em tratamento de fraturas osteoporóticas, porque isso tem que ser levado em conta, como tu falou. Se a gente for tratar um paciente com uma fratura osteoporótica, igual a gente trata um paciente jovem, a gente não vai ter um resultado adequado, porque esse paciente inspira cuidados especiais. Na forma como se faz a cirurgia, no tipo de abordagem, no tipo de material que tem que ser específico para tolerar
um osso de má qualidade. No segmento pós-operatório, hoje a nossa equipe trabalha com um médico geriatra na nossa rotina, que passa para ver todos os nossos pacientes. A gente tem que lembrar que a gente está tratando um paciente que é idoso, que tem outras comorbidades além da osteoporose. Então, geralmente, um paciente que já tem um coração não está tão bom assim, já tem uma função renal que não é tão boa assim, a capacidade pulmonar a mesma coisa. Então, ter um médico clínico, um geriatra na equipe que avalia todos esses pacientes no momento que chega ao hospital, no transoperatório, no pós-operatório imediato, fazendo o manejo, otimizando o máximo a parte clínica desse paciente, a gente consegue resultados muito melhores. Tratar o paciente com osteoporose, o paciente idoso, de uma forma mais generalista, como se trata qualquer paciente, é a certeza do insucesso no tratamento, ou por complicações ósseas ou por complicações clínicas, né? Certo. É possível dizer, doutor, que a margem de pacientes que foram submetidos a uma cirurgia e que, né, ao longo do tratamento vocês acompanharam que acabaram tendo novas cirurgias recorrentes dessa fragilidade do osso, existe uma estatística disso? Sim, um dos fatores de risco mais importantes para uma fratura por osteoporose é justamente uma fratura por osteoporose prévia. A gente sabe que o paciente que já teve uma fratura por fragilidade óssea, ele tem grandes chances de fratura por osteoporose. Não no mesmo local, geralmente, porque ali a gente tratou, botou um material de fixação ou botou uma prótese, ali dificilmente ele quebra de novo, mas quebra, por exemplo, o outro quadril, fez uma fratura do quadril, depois faz uma fratura na coluna, faz uma fratura no ombro. Então, é muito comum a associação de uma nova fratura por osteoporose num paciente que já teve. Importante lembrar que o paciente com fraturas por osteoporose, eles têm um índice de mortalidade maior do que um paciente que não tem esse cenário, né? Então, um paciente idoso com osteoporose, que tem uma fratura do quadril, por exemplo, a gente sabe que o índice de mortalidade dele é muito maior, em torno aí de 30% dos casos, porque é uma conjunção de fatores, né? A qualidade óssea, mas a qualidade da saúde